Tudo bem, pessoal? Iniciando aqui uma aula online para falar um pouquinho sobre a globalização. Assunto esse que a gente já iniciou nos nossos estudos assim que começou o ano e que vale a pena a gente aqui estar gravando para que vocês possam estar entendendo alguns aspectos um pouco mais importantes, ok? A globalização a gente pode defini-la de um modo simples e ao mesmo tempo complexo. Prestem atenção. A globalização é o encurtamento das distâncias a nível mundial e também a nível nacional. Professor, não ficou bem claro. Também achei que não. Vou explicar. Olha só. O que é um encurtamento? Tá? Um encurtamento ele é um estreitamento. Ele é justamente o oposto a um distanciamento. Então, a globalização ela vai trabalhar principalmente com aspectos que vão encurtar as distâncias a nível comercial, político, nacional, podemos dizer também social, etc. e tal, mas principalmente do ponto de vista econômico, ok? Vou dar um exemplo. Há anos atrás, a compra de determinado produto, ela demandava que você se locomovesse do seu lugar e fosse até um lugar físico para que ali você pudesse efetuar essa compra. Hoje não existe mais esse problema, tá? Esse problema não, né? Esse costume. Não era um problema, era um costume da sociedade vigente da época de 20, 30 anos atrás. Quando você não tinha, né, o advento das tecnologias que possibilitaram, por sua vez, o advento da própria globalização. Então, em suma, a globalização é isso. Ela vai encurtar as distâncias e vai possibilitar as pessoas terem um maior intercâmbio nas demais áreas da vida humana. Tá? Um intercâmbio cultural, político, econômico, um intercâmbio social, um intercâmbio, enfim, linguístico e por aí vai. Nós temos diversos tipos de intercâmbios e diversos tipos de ligação que são possibilitados pelo advento da globalização e aqui anos atrás a gente não poderia ter acesso, tá? Então isso precisa ficar muito claro. E é uma coisa assim muito simples, tá? A gente tem uma tecnologia, a gente tem diversas tecnologias que desembocam na globalização e a globalização ela diminui as distâncias espaciais, ela diminui, não é, as barreiras também que nós tínhamos há alguns anos atrás entre os países e possibilita aí essa união e esse encurtamento, tá, entre ambas as partes. Isso não se presencia somente a nível mundial. Como eu disse, também há um encurtamento nacional. Isso se presencia e se evidencia quando a gente, por exemplo, tem um parente morando no Acre ou na Bahia ou qualquer tipo de região inóspita do Brasil e a gente pode ter contato com essas pessoas na medida em que a gente se utiliza das tecnologias. Então percebam que é realmente um encurtamento. Tudo bem? Além disso, né, além desse aspecto muito importante da globalização, dentro do aspecto econômico da globalização, dentro desse aspecto de encurtamento de distâncias, nós vamos ter também um aspecto muito importante no que se relaciona às novas diretrizes e modus operandi das empresas mundiais, ok? Creio eu que vocês já devam estar sabendo, a saída da Ford do Brasil deixou isso muito claro, tá? Ela pôs isso em muita evidência. A questão de que a globalização uniu tanto as partes do mundo ao ponto de uma empresa naturalmente, evidentemente, americana sair do solo americano, vir para o Brasil, passar anos e anos produzindo seus carros, produzindo seus veículos aqui no nosso país e quando as condições econômicas, financeiras, ou enfim, quando os impostos de tal nação estão muito altos, essa empresa simplesmente sai, busca um outro parque, busca um outro lugar onde ela pague menos, onde ela venda mais e assim o seu lucro seja maior do que as suas despesas, tá? Do que as suas despesas. Então, isso se presencia, é um efeito que se presencia há mais ou menos uns 20, 30 anos, principalmente na indústria da moda, ok? O que acontece? Você tem a filial de uma grande empresa, geralmente num país de primeiro mundo, e você tem empresas, células desta mesma empresa, produzindo os produtos, produzindo os materiais em países de terceiro mundo. Por exemplo, a jaqueta de marca, né, que muitas vezes as pessoas utilizam, ela é de uma marca francesa, porém ela é produzida no Vietnã, porque a planta
de serviço, a planta têxtil, a planta industrial no Vietnã sai muito mais barato do que uma planta têxtil, uma planta industrial na França, em Paris. Não somente por conta de um barateamento do local, do aspecto espacial, mas também de um barateamento da própria mão de obra. Os trabalhadores do Vietnã, os trabalhadores, sei lá, do Camboja, do Taiwan, enfim, de qualquer lugar do mundo, asiático e de terceiro mundo, não é? Esses trabalhadores eles vão ser muito mais baratos, tá? Um exemplo disso é a produção hoje, em meio da pandemia, de uma vacina britânica de Oxford, mas da Índia, né? A Oxford AstraZeneca. Então, quer dizer, você tem realmente um encurtamento mundial e esse encurtamento ele acaba favorecendo os grandes capitais, os grandes centros detentores do dinheiro mundial. Porque é muito mais barato você investir num país de terceiro mundo, onde você vai ter um custo-benefício ok, onde você vai ter despesas contidas e um lucro muito maior. Tá? Não é algo bom do ponto de vista humano, não é algo legal do ponto de vista humanitário, mas acaba acontecendo porque a gente sabe como é o mundo do negócio, a gente sabe como é o mundo capitalista, onde se visa somente o lucro, tudo bem? Então, pessoal, isso aqui é uma aula bem introdutória sobre o que é que nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos capítulos desse nosso conteúdo, tá? Em um primeiro momento, é isso mesmo, em um primeiro momento, é essa questão de como entender o que é a globalização e de como que ela se porta, tudo bem? A gente vai presenciar isso muito na questão automobilística, então se preparem, tá? Eu dei esse exemplo já da Ford para a gente já se preparar para o que vem aí pela frente. Onde a gente vai estudar Fordismo, um pouquinho do Toyotismo, conteúdos de história, mas que dialogam muito bem com o nosso conteúdo geográfico. E são fundamentais para a gente poder entender aí, de uma vez por todas, o que é esse fenômeno da globalização e como que ele se comporta nos nossos dias atuais. Tudo bem? Por hoje é só. Forte abraço, fiquem com Deus. Estuda aí, hein, compadre? Não deixa de estudar, não. Tchau, tchau.